Será que o assistente social pode elaborar um relatório junto com o psicólogo? Vem comigo que eu vou te explicar. Oi, colega, eu sou a professora Gabi, assistente social facilitando, e desde já eu vou te dar uma missão. Clica aqui embaixo em inscrever-se no canal. Aproveita também e ativa o sininho de notificações, porque agora nós teremos vídeos com mais frequência no canal sobre a prática do assistente social. E se você não quer perder nada para se tornar um profissional cada vez mais referência dentro da sua área de atuação, para ser um profissional que transmite credibilidade através da sua atuação profissional, você precisa estar inscrito aqui no canal. Bom, vamos lá então? Para começar, eu quero já deixar bem claro que você deve saber que sim, dá para elaborar relatório com psicólogo, com pedagogo, com médico, com sociólogo, com profissionais de outras formações, se a atuação for multiprofissional. Mas você provavelmente também está nesse vídeo porque isso ainda é uma dúvida sobre como essa escrita deve acontecer dentro da sua prática. E é uma dúvida porque por muito tempo assistentes sociais, e aí eu não estou falando de toda a categoria, generalizando, mas alguns assistentes sociais tinham uma certa resistência na elaboração conjunta de relatórios com profissionais de outras formações diante da Resolução CEFES 557 de 2009, que pontuava a necessidade de destacar a área de atuação do assistente social em separado no relatório. Esse deveria ser um destaque daquilo que é a opinião técnica do serviço social. Não poderia ser um relatório com introdução, desenvolvimento e conclusão conjunta entre ambos os profissionais de formações diferentes e todo mundo ali assinar esse mesmo relatório. A opinião profissional ou a conclusão do relatório, ela precisaria estar destacada para o serviço social. É por isso a polêmica. E é por isso que você deve estar nesse vídeo. Então hoje eu vou solucionar de uma vez por todas através das referências mais atualizadas sobre a prática multiprofissional e sobre a escrita de relatórios multiprofissionais. Vamos lá, vamos começar com a professora Marilda Yamamoto, porque ela traz uma contribuição muito interessante sobre a especificidade do serviço social dentro da prática multiprofissional. Abre aspas, a professora Yamamoto diz: o assistente social, mesmo realizando atividades partilhadas com outros profissionais, ele dispõe de ângulos particulares de observação, na interpretação dos mesmos processos sociais e uma competência também distinta para o encaminhamento das ações, que o distingue do médico, do sociólogo, do psicólogo, do pedagogo. A professora Marilda Yamamoto aqui, ela não está dizendo que o assistente social ele é um profissional especial e que tem mais capacidade do que as outras áreas de saber que ela citou. Não é isso que ela fala nessa citação. O que ela quer dizer é que a nossa área de formação nos dá propriedade para fazer uma leitura de realidade diferenciada desses profissionais. No entanto, seguindo aqui com a citação da professora, ela diz também: cada um desses especialistas, em decorrência de sua formação e das situações com que se defronta na sua história social e profissional, desenvolve sensibilidade e capacitação teórico-metodológica para identificar nexos e relações presentes nas expressões da questão social, com as quais trabalham, e distintas competências e habilidades para desempenhar as ações propostas. O que ela quer dizer é que o assistente social, ele tem a sua especificidade dentro da sua leitura de realidade, dentro também da análise das expressões da questão social e como elas se manifestam, assim como outros profissionais terão sua própria análise por meio da sua história profissional, da sua trajetória e história profissional, mas por meio também da sua própria história e trajetória de vida. Aqui fica bem claro para a gente que a prática multiprofissional, ela pode acontecer, ela é incentivada, mas cada profissional vai fazer uma leitura de realidade de acordo com a sua especificidade. E para que não corresse o risco de que assistentes sociais, na sua prática multiprofissional, com esses profissionais de outras formações, seja o psicólogo ou outros, ele não acabasse por fazer as mesmas coisas que os outros profissionais também faziam
inclusive nos documentos técnicos, é que lá em 2007 o Cefes lançou a Resolução 557 de 2009. Essa resolução ela dispõe sobre a emissão de pareceres, laudos, opiniões técnicas conjuntos entre assistente social e outros profissionais. Ainda seguindo na resolução, nós vamos ter 3 direcionamentos bastante importantes no artigo 4º da Resolução 557 de 2009. Dentro desses 3, nós temos primeiramente, especificidade. Quando falamos de especificidade, estamos dizendo que ao atuar em equipes multiprofissionais, o assistente social deve garantir a especificidade da sua área de atuação. Mais uma vez, o significado disso é: você pode atuar junto com seu colega psicólogo, seja no SUAS ou seja em outras políticas sociais, como também no SUS. Essas 2 políticas, assim como o sócio jurídico por meio do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, são espaços onde é mais comum que haja o trabalho multiprofissional de assistentes sociais junto com psicólogos. Então, é possível, sim, realizar esse trabalho multiprofissional. Ele é um trabalho que pode contribuir e muito no acompanhamento às famílias, porque serão áreas de saberes diferentes olhando para uma mesma realidade. Isso pode enriquecer o acompanhamento, mas na hora de produzir o documento técnico que vocês forem elaborar em conjunto, é preciso ter especificidade, tanto sua quanto do outro profissional. Mas lembre-se sempre de destacar a sua. E aí nós vamos para o segundo ponto, que é o destaque. Destacar a sua área de conhecimento separadamente. Por que separadamente? Porque senão você vai fazer um mesmo texto junto com o psicólogo ou com outro profissional, e esse mesmo texto vai ser assinado depois por vocês, por ambos, e vai ficar tudo uma coisa só. Vai ficar como se ele estivesse citando algo que tem a ver com a psicologia ou com outra área, e você afirmando embaixo que também teve aquela análise. Ou então você analisando em matéria de serviço social e o outro afirmando embaixo que aquela análise partiu dele ou dela também, quando não é assim que acontece. Por quê? Porque nós temos, sim, a nossa especificidade profissional que precisa estar em destaque. Para você fazer esse destaque, uma sugestão é você, de repente, colocar um título abaixo do desenvolvimento do seu relatório, escrito como opinião técnica do serviço social, opinião profissional do assistente social. Você pode utilizar essas terminologias. Dentro de algumas áreas, inclusive, o título vai ser parecer social, abaixo do desenvolvimento do relatório. Dentro de algumas áreas, inclusive, você pode colocar como parecer social, que é também uma opinião técnica em serviço social. Não existe apenas um título para parecer social. Existe uma série de terminologias que são utilizadas e o próprio documento do Cefes de produção de documentos técnicos, ele deixou isso bem claro. Então, nós vamos perceber que alguns profissionais vão utilizar opinião técnica, outros opinião técnica do serviço social, outros opinião técnica em matéria de serviço social e outros parecer social. Não existe apenas uma terminologia, por isso que não dá para dizer que quando o colega utilizou ali a opinião técnica ele estava errado, porque não é assim que funciona. A gente não tem ainda um conhecimento hegemônico que é o único que a categoria vai seguir. Nós temos alguns referenciais sobre esses diversos títulos. Seguindo, ainda na resolução Cefes, lá no artigo 4º, nós vamos ter o terceiro ponto muito importante de você levar em consideração no seu relatório, a habilitação. Para realizar um relatório, seja em conjunto com outro profissional ou um relatório elaborado apenas por você, assistente social, é preciso ter habilitação para isso. E essa habilitação é dada por quê? Inicialmente pela sua graduação em serviço social, o seu registro ativo no Conselho Regional de Serviço Social e depois essa habilitação ela também significa que você deve emitir sua opinião técnica somente sobre o que é a sua área de atuação e de atribuição legal, para a qual você está habilitado
e autorizado a exercer. Ou seja, não dá para emitir opinião técnica sobre sofrimento psicológico, sobre transtorno mental. A gente não pode colocar nossa assinatura enquanto assistentes sociais, nosso número de registro no conselho, dizendo que estamos emitindo ali opinião conjunta com outro profissional sobre algo que nós não temos formação para emitir opinião. Eu vou citar um exemplo clássico aqui para você. Se você atua numa equipe multiprofissional de CAPES e dentro dessa equipe existe ali vários profissionais de diferentes formações, como você, assistente social, como psicólogo, como um médico psiquiatra, como até muitas vezes um neurologista, como um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta, um enfermeiro. É uma equipe que tem um rol aí de recursos humanos vasto. E aí, nesse caso, se o médico, psiquiatra, ele afirmou ali para a equipe em conjunto que existe uma situação de transtorno mental que foi identificada no usuário Joãozinho, e vocês vão elaborar esse relatório em conjunto. Como é que você assinaria esse relatório sem um espaço de destaque do serviço social, onde você fala apenas da sua intervenção frente às expressões da questão social, que isso sim está em matéria de serviço social? Como é que você poderia fazer essa assinatura sobre algo que seria específico da área da medicina? Não dá para a gente fazer a assinatura. A mesma coisa de um psicólogo que fez ali um diagnóstico de uma situação de sofrimento que ele percebe ao longo do atendimento terapêutico. A gente também não vai assinar isso em conjunto com o psicólogo. Nós vamos colocar em destaque o que é específico da nossa área e sugerir aos nossos colegas de outras profissões que também destaquem as suas áreas específicas de formação. Combinado? Compartilhando com vocês uma experiência particular na minha jornada profissional, eu fiquei uma vez extremamente horrorizada quando eu descobri essa resolução lá em 2015, que era um pouquinho depois que eu tinha começado a minha prática profissional. Por quê, gente? Porque eu desconhecia completamente essas resoluções do Conselho Federal de Serviço Social. Nunca tinham me apresentado que nós tínhamos resoluções que direcionavam o nosso fazer profissional através da ética e que se eu não seguisse essas resoluções enquanto assistente social, eu correria o risco de estar cometendo infrações éticas e depois até ser punida por isso. Por isso me deixou assim espantada quando eu descobri que existia essa resolução, por exemplo, de colocar em destaque a minha opinião profissional, porque eu sou uma profissional que estava lá atuando no SUAS. E no SUAS é muito comum a prática multiprofissional. A prática multiprofissional no SUAS, ela quase que não é uma escolha dos profissionais, ela é praticamente e atualmente, em 2023 ainda mais, uma obrigação aos profissionais. Você entra dentro do SUAS e já é inserido na prática multiprofissional. E aí, nesse caso, eu elaborava relatórios em conjunto com um psicólogo e esse relatório não tinha em destaque a minha área de conhecimento, porque eu desconhecia a resolução. Quando eu passei a conhecer essa resolução e a entender melhor da minha área, a partir desse direcionamento que foi dado pelo Conselho Federal, é que eu comecei a construir os relatórios então da forma correta. E com você, colega, não é diferente. Se você está começando agora a sua atuação profissional, a nossa profissão tem todo um arcabouço, não só um arcabouço teórico, mas existe um arcabouço ético-político, existe um direcionamento do próprio conjunto Cefes-Cres por meio das suas resoluções, das suas orientações técnicas quando são liberadas no próprio site. E lógico, nós temos acesso a tudo isso dentro do site, mas são tantos materiais que nem sempre nós temos ciência sobre tudo isso. E aí que eu acho fundamental esse trabalho que eu, professora Gabi, desenvolvo de vir aqui facilitar esse conhecimento. Porque, querendo ou não, você que está aí do outro lado, talvez nunca tenha acessado essa resolução. E quando você vê um vídeo rápido na internet, com uma linguagem acessível, você se toca que precisa acessar. Inclusive, eu vou deixar
Aqui na descrição do vídeo, depois você pode visualizar, clicar e visualizar a resolução 557 de 2009, para que assim não fique nenhuma dúvida sobre a escrita de relatórios em conjunto com outros profissionais. Mas o fato é, no início para mim foi muito difícil porque eu desconhecia dessas resoluções, elas não me foram apresentadas no meu processo de formação e eu precisei correr atrás para aprender sobre elas. Por isso, siga se aprimorando para que você tenha mais segurança profissional e para que você também não corra o risco de repente, no futuro sofrer algum tipo de penalidade porque infringiu a ética profissional sem saber. Quantas vezes nós não fazemos coisas que não deveriam ser feitas sem sabermos? Eu mesmo, no início lá da minha atuação profissional, eu cometi muitos erros, mas foram esses erros que me deixaram insegura, que me levaram a buscar por aprimoramento profissional e que depois fizeram de mim uma profissional muito mais qualificada, que hoje pode inclusive estar multiplicando esse conhecimento. Por isso, fique sempre atento ao que você está fazendo e busque sempre referências. Estou aqui para isso, conte comigo. Ah, professora, ok, eu já entendi que eu preciso destacar a minha opinião profissional das demais opiniões profissionais que possam estar ali contidas no relatório, mas dentro dessa opinião profissional, quais são os assuntos que eu vou abordar? O que eu faço dentro dessa opinião profissional? Vamos ver o que está na própria resolução 557 de 2009, ela já deixa ali bem claro o que vai conter dentro da nossa opinião profissional destacada das opiniões profissionais dos demais colegas que estão atuando junto conosco. Em primeiro lugar, vai entrar o objeto do seu relatório social. Particularidade ou particularidades sobre a qual você pesquisou. É isso que é o objeto. O relatório, ele é elaborado a partir de uma narrativa que foi construída e uma interpretação da realidade social dessa família. Só que para interpretar uma realidade, você precisou pesquisar sobre essa realidade. Você precisou se aprofundar nela. Isso nós chamamos inclusive de estudo social. Por isso, se você precisou se aprofundar nessa realidade, você tem um objeto que é sobre o que você pesquisou. Será que você está ali identificando uma situação de desproteção social porque as pessoas adultas dessa família estão desempregadas? Ou você está acompanhando uma família onde existe uma vulnerabilidade de saúde e falta de acesso a alguns serviços, falta de acesso a acompanhamento de saúde? Estamos falando de um outro objeto. Ou de repente você está acompanhando uma família onde essa família ela está numa condição de risco social porque eles ficaram na rua sem ter onde morar e aí vai ser necessário um encaminhamento para acesso a benefícios eventuais. Estamos falando de um outro objeto, então é sobre particularidades que você pesquisou. Depois, o que vai também estar presente na sua opinião técnica são os instrumentos que você utilizou para ter base para construir esse relatório. A gente não constrói relatórios sem ter conhecido a família, sem ter se deparado com a realidade social dessa família. Por isso, lá na sua opinião técnica, você vai incluir as visitas domiciliares que você realizou, as entrevistas, sejam elas no domicílio ou no espaço socioocupacional. Você também vai colocar sobre as observações que você realizou em relação a essa realidade, as intervenções que foram feitas. Também vamos ter uma análise social. Essa análise, ela compõe aí de argumentos sobre o que você identifica da família, argumentos sobre realmente a sua percepção sobre a realidade que essa família está inserida, encaminhamentos e orientações que foram realizadas e indicações ou conclusões. Como assim indicações? Indicações é se você precisa indicar para aquele que vai ler esse relatório a tomada de alguma decisão, você precisa incluir isso na sua opinião técnica. Exemplo, você vai encaminhar para o conselho tutelar e requisitando que esse conselho tome uma decisão rápida para a proteção de uma criança que está numa situação de risco. Você precisa deixar isso claro na sua análise social. Não é você colocar na sua análise
a obrigação do outro fazer, mas é você pontuar que existe a necessidade urgente de que aquilo aconteça para que a família ou o usuário acesse um direito. Outros componentes que podem estar presentes também são argumentos que, se fizerem necessários, para você embasar a sua opinião técnica. Se você está fazendo essa opinião técnica e precisa construir argumentos, você pode buscar referenciais dentro da área do serviço social que abordem sobre a atuação do assistente social frente àquela determinada ou aquelas determinadas expressões da questão social, seja o desemprego, seja o uso do álcool, da droga e as situações de risco que isso pode trazer à família ou ao usuário, seja qualquer situação. Você pode buscar por referenciais para poder embasar a sua opinião técnica. Lembrando que também a opinião técnica ela não tem um limite de palavras, de frases que devem ser utilizadas, mas ela precisa ser sucinta. Eu já recebi perguntas do tipo, professora, a opinião técnica precisa ter no máximo 5 frases, no máximo 5 linhas. As pessoas perguntam assim, se tem que ter 5 linhas. Não, gente, a opinião técnica não precisa ter no máximo 5 linhas, 10 linhas, ela tem que ser a quantidade necessária para você fazer um bom argumento, para você fazer conclusões e indicativos, para você realmente colocar em referência a sua especificidade profissional. Mas ela também não pode ser muito longa, porque a opinião técnica ela é sucinta. Ela precisa ser ali um fechamento de tudo que você já argumentou dentro do desenvolvimento do seu relatório. Para nós concluirmos essa aula, eu vou deixar aqui a citação do próprio Conselho Federal de Serviço Social dentro do documento mais atualizado de produção de documentos técnicos, agora de 2023, lá na página 198, que diz o seguinte, abre aspas, reafirmamos que, se a situação exigir, visando ao aprofundamento da questão, requisição posta para a intervenção profissional, é possível realizar procedimentos conjuntos, como também elaborar um único relatório ou laudo, integrado por itens específicos de cada uma das áreas de conhecimento, de maneira que tanto o teor quanto os posicionamentos do assistente social ou de outras profissionais se evidenciem. Então, de uma vez por todas, o Cefes deixou claro agora em 2023, depois de muitos anos, que sim, dá para fazer relatório em conjunto a partir desse documento mais atualizado, desde que se evidencie a área específica de cada profissão. Dito tudo isso, a nossa profissão precisa sim deixar em destaque o que é específico da nossa área dentro do relatório, assim como as outras profissões também vão destacar o que é específico de suas áreas. Você precisa ter o seu espaço independente da política que você atue dentro do relatório para incluir aquilo que é em matéria de serviço social, aquilo que você analisou da realidade e as intervenções que você realizou ou propôs realizar junto com esse usuário ou essa família. Colega, se você aprendeu algo novo, eu te incentivo a vir aqui nos comentários e contar para mim o que você aprendeu de novo, se você gostou desse vídeo. E não se esqueça, clica em inscrever-se nesse canal e ativa o sininho de notificações, porque nós vamos ter vários vídeos nas próximas semanas. Eu conto com você para divulgar esse canal, compartilhe o link desse vídeo com outros assistentes sociais que precisam acessar esse conhecimento, para que todo mundo esteja muito bem informado de como elaborar relatórios em conjunto com profissionais de outras formações. No mais, siga se aprimorando, seja no YouTube, seja no Instagram, seja investindo no seu futuro através de capacitações profissionais. Não tenha medo de investir, porque a sua bagagem de conhecimento está sendo preenchida, a sua mala de conhecimento aí atrás, ela está ficando cheia. E isso vai fazer você saber o que falar na hora que for exigido de você falar. E quando você falar, você não vai ser ridicularizado, não vão rir de você,
não vão debochar de você. Por quê? Porque vão perceber que você sabe o que está dizendo, porque você tem respaldo. E isso é o que o conhecimento faz contigo. Vamos lá, gente? Tchau, tchau. Divulga aqui o vídeo e a gente se vê até a próxima.